torcedor rubro-negro, segura essa porque o mundo todo tá falando disso. Ninguém esperava que um técnico do tamanho de Carlo Ancelotti fosse citar o Flamengo dessa forma, e menos ainda mencionar Filipe Luís de um jeito tão direto, tão pessoal e, digamos, tão revelador. A fala do ex-comandante do Real Madrid e hoje treinador da seleção brasileira pegou todos de surpresa e fez até mesmo os bastidores da Gávea pararem por alguns segundos. O tom usado por Ancelotti não foi de mera formalidade, foi algo que soou quase como uma convocação, uma mensagem cheia de segundas intenções. A imprensa europeia e brasileira estão em polvorosa, tentando entender o real sentido por trás das palavras do italiano. E o detalhe mais curioso: Filipe Luís teria sido um dos primeiros a saber da declaração antes mesmo dela vir a público, o que só aumentou o mistério em torno dessa história que promete mexer com o coração da nação rubro-negra. Mas antes de te contar tudo o que Ancelotti disse, palavra por palavra, preciso te fazer um pedido rápido, porque você vai querer estar por dentro de cada nova reviravolta dessa história. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui é onde você acompanha em primeira mão as notícias do Flamengo que ninguém mais tem coragem de contar. Cada detalhe, cada bastidor, cada frase que pode mudar o rumo do Mengão na Libertadores. E acredite, depois da declaração de Ancelotti, nada mais será igual. O clima na Gávea é de pura expectativa. Filipe Luís, que já vinha sendo elogiado por sua postura calma e seu estilo de jogo ofensivo com o Flamengo, agora se vê no centro de uma atenção internacional. Não é qualquer técnico que recebe elogios públicos de Carlo Ancelotti, um dos maiores nomes da história do futebol. Desde que assumiu a seleção brasileira, o italiano vinha evitando citar clubes e treinadores individualmente, preferindo um discurso neutro e institucional. Mas dessa vez algo o fez quebrar o protocolo. E foi justamente o trabalho de Filipe Luís no Flamengo que tirou o treinador de sua postura diplomática. Os bastidores indicam que Ancelotti ficou impressionado com o desempenho tático e com o comportamento humano do técnico rubro-negro, e isso, por si só, já seria suficiente para causar comoção entre os torcedores do Mengão. E então veio o momento que parou o futebol brasileiro. Em coletiva, após as classificações de Flamengo e Palmeiras para a grande final da Libertadores 2025, Carlo Ancelotti olhou firme para as câmeras e disse: primeiramente, gostaria de dar parabéns a Flamengo e Palmeiras, que chegaram com mérito à final da Libertadores. Mas quero ressaltar o trabalho de Filipe Luís. Em pouco tempo como técnico, ele mostrou uma compreensão tática e uma serenidade dignas de um veterano. É bonito ver alguém que foi um grande jogador se transformar tão rapidamente em um grande treinador. Parabéns também a Abel Ferreira, ao Atlético MG e ao companheiro Sampaoli. A CBF está contente com essas duas finais que as equipes brasileiras vão disputar. É um orgulho para o futebol brasileiro ver 3 clubes representando o país em decisões tão importantes. A simplicidade da fala esconde um detalhe poderoso: o reconhecimento explícito de Filipe Luís não apenas como técnico, mas como colega de profissão. Isso, vindo de um multicampeão europeu, equivale a uma espécie de selo de ouro no trabalho do comandante rubro-negro. Depois dessa fala, a imprensa esportiva entrou em frenesi. Os comentaristas espanhóis destacaram que Ancelotti raramente faz elogios públicos tão diretos, principalmente a técnicos de clubes sul-americanos. Já no Brasil, as notícias do Flamengo dominaram todos os portais, e o nome de Filipe Luís figurou entre os assuntos mais comentados. E o mais intrigante é que, segundo fontes próximas à seleção, Ancelotti teria mencionado o nome de Filipe Luís em uma reunião interna, exaltando sua capacidade de liderança e seu domínio tático, qualidades que o italiano considera essenciais para o futuro do futebol brasileiro.
Alguns jornalistas mais ousados já começaram a especular. Será que o comandante da seleção vê no técnico do Mengão um possível sucessor natural? O reconhecimento de Ancelotti chega em um momento crucial. O Flamengo vive uma fase iluminada, chegando à final da Libertadores depois de uma campanha consistente e dominante. Filipe Luís, com seu estilo sereno, conquistou o elenco e a torcida, resgatando uma identidade ofensiva que muitos diziam estar perdida desde os tempos de Jorge Jesus. Nos bastidores, José Boto, o diretor de futebol, tem repetido que o trabalho de Filipe é de longo prazo. E Biap, o presidente, já estuda renovar o contrato antes mesmo da final. Tudo isso, é claro, impulsionado pelo peso que uma fala como a de Ancelotti traz. Uma fala que ecoa como uma consagração. Mas a nação rubro-negra sabe. Quando o Flamengo chega a uma final, nada é simples. As notícias do Flamengo revelam que os bastidores da decisão contra o Palmeiras estão pegando fogo. Filipe Luís tem estudado minuciosamente os movimentos de Abel Ferreira, buscando explorar as brechas do sistema defensivo alviverde. O treinador tem confidenciado a pessoas próximas que quer dar uma resposta em campo àqueles que ainda duvidam do seu potencial como técnico de elite. E agora, com a bênção de Ancelotti, o ambiente interno parece ainda mais confiante. Enquanto isso, na Europa, o Real Madrid observa. Ancelotti teria comentado com membros da sua comissão técnica que o Flamengo é o time brasileiro que mais se aproxima do padrão europeu de jogo coletivo. Uma afirmação dessas, feita por quem comanda o maior clube do mundo, é praticamente uma carta de prestígio. E para o torcedor do Mengão, isso tem um sabor especial. É o reconhecimento de que o trabalho no ninho do urubu está sendo notado pelos gigantes do futebol mundial. O detalhe é que Filipe Luís não se manifestou publicamente após a fala de Ancelotti. Nos treinos, manteve o foco total e não respondeu a perguntas sobre o tema. Fontes internas afirmam que o técnico rubro-negro prefere falar em campo e tem usado o episódio como combustível para motivar o grupo. Jogadores como Arrascaeta e Pedro teriam dito nos bastidores que o técnico mudou o clima do vestiário com um discurso inspirador logo após a coletiva do italiano. Enquanto isso, os torcedores do Flamengo lotam as redes sociais com mensagens de apoio e orgulho. Frases como "Filipe Luís é o nosso Ancelotti" e "de aluno a mestre" estão se espalhando entre os perfis rubro-negros. As notícias do Flamengo se tornaram o principal assunto esportivo da semana, e a expectativa para a final em Lima é de recorde de audiência e presença de torcedores. A Conmebol, inclusive, confirmou que o Estádio Monumental já tem mais de 80% dos ingressos vendidos, o que mostra o tamanho da paixão da torcida. Mas o que poucos perceberam é que, por trás da fala de Ancelotti, existe também um recado para o futuro da seleção. O técnico italiano vem preparando uma espécie de transição para quando decidir deixar o cargo, e nomes como Filipe Luís estão sendo observados de perto. A competência do treinador do Flamengo, somada à sua postura ética e conhecimento tático, o colocam naturalmente entre os candidatos a um dia vestir o uniforme amarelo. Mas dessa vez, à beira do campo. Dentro do ninho, José Boto e Biap não escondem a satisfação. Ambos entendem que o Flamengo, ao chegar novamente à final da Libertadores, reforça seu protagonismo no continente. Mas o toque especial desta vez é a chancela internacional. As notícias do Flamengo mostram que até mesmo ex-jogadores europeus comentaram o feito. E muitos se dizem admirados com o que Filipe Luís construiu em tão pouco tempo. O Palmeiras, por outro lado, parece incomodado com o foco que o Flamengo vem recebendo. Nos bastidores, fala-se que Abel Ferreira não gostou nada de ver Ancelotti dar mais destaque ao treinador rubro-negro. O português, competitivo como sempre, usou as declarações como motivação extra para a final. E isso, claro, só aumenta a tensão do duelo. A rivalidade Flamengo x Palmeiras promete escrever mais um capítulo histórico.
Os analistas apontam que essa final em Lima pode ser uma das mais equilibradas dos últimos anos. O Flamengo, com seu elenco estelar e o comando sereno de Felipe Luiz, chega como favorito, mas o Palmeiras, acostumado com decisões, também quer provar seu valor. A fala de Ancelotti acabou se tornando combustível para ambos os lados, mas no coração da nação rubro-negra soa como um prenúncio de glória. E o torcedor sabe, quando o Flamengo entra em campo com o mundo olhando, algo mágico acontece. As notícias do Flamengo, que antes pareciam apenas manchetes, agora viram história viva. Felipe Luiz está prestes a escrever um dos capítulos mais importantes da sua carreira. E Ancelotti, de longe, parece ter pressentido isso antes de todo mundo. Agora resta a dúvida que não sai da cabeça do torcedor rubro-negro. Será que o reconhecimento de Ancelotti é apenas um elogio? Ou o primeiro passo de algo muito maior? Há quem diga que o técnico italiano enxerga em Felipe Luiz um sucessor natural, alguém que carrega consigo não apenas o DNA vencedor do Flamengo, mas também a inteligência tática e a serenidade necessárias para comandar grandes seleções. E uma coisa é certa, depois dessa declaração, o respeito internacional pelo rubro-negro subiu de patamar. A Europa observa, o Brasil se orgulha e a nação vibra. E no meio disso tudo, o nome de Felipe Luiz ecoa forte, mostrando que o Flamengo não é apenas um clube, é um fenômeno mundial. Porque quando até Carlo Ancelotti para falar do Mengão, é sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. E você, torcedor, pode ter certeza, as notícias do Flamengo dos próximos dias prometem ser ainda mais impactantes. Fique atento porque essa história está longe de acabar e o melhor ainda está por vir.